Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson e hoje eu gostaria de dar sequência aqui ao livro Textos Básicos de Antropologia, organizado pelo Celso Castro e publicado pela editora Zahar. No capítulo 2, vai ser falado sobre a escola difusionista. A escola difusionista foi uma reação ao evolucionismo cultural, que a gente viu no vídeo passado. O evolucionismo cultural buscava explicar a diversidade da cultura humana ao redor do mundo através de dois postulados. O primeiro é de que há uma unidade psíquica no ser humano, e o segundo é de que todos os povos da humanidade passarão necessariamente pelas mesmas fases de progresso. Então, da selvageria passando pela barbárie e da barbárie até a civilização. Bom, os difusionistas, diferentemente, sustentam que invenções e instituições semelhantes ao redor do mundo não ocorreram espontaneamente pela capacidade desta unidade psíquica do ser humano, mas, pelo contrário, um povo mais civilizado, em contato com povos incultos, seja através da guerra, do comércio, de viagens ou ainda por motivos alhures, fez com que este povo inculto pudesse, então, copiar, imitar, de forma idêntica ou semelhante, estas invenções e instituições de um povo mais civilizado. Então não houve aí saltos evolutivos, culturais, de um povo inculto baseado na sua capacidade psíquica geral do ser humano, E sim, o desenvolvimento foi progressivo e através de contato com povos mais civilizados. Entre os autores da escola difusionista, nós temos, de um lado, alemães e austríacos, e de outro, os britânicos. Entre os alemães ou austríacos temos Friedrich Ratzel, Leo Frobenius, Fritz Grabner e Wilhelm Schmidt. E entre os britânicos, nós temos William James Parry, W.H.R. Rivers e Grafton Elliot Smith. Esse Grafton Elliot Smith é que foi escolhido aqui pelo organizador Celso Castro para que a gente possa ler um excerto. Os autores britânicos da escola difusionista, eles são na verdade chamados de hiperdifusionistas, porque eles sustentam que o Egito foi a civilização mais antiga e foi ela a fonte de desenvolvimento de todas as demais. Bom, para sustentar essa tese, o Elliot Smith aqui começa dando dois exemplos. O primeiro exemplo seria do palito de fósforo e o segundo seria o exemplo do ouro. Vamos ao primeiro. O palito de fósforo foi uma invenção inglesa da passagem do século XVIII para o século XIX. Então, ele consiste de uma maneira fácil aí de produzir fogo, é um palito de madeira com uma substância química na ponta que pela fricção aí produz fogo. Se um povo inculto tem fósforos, então seria normal supor que esse povo teve contato com os ingleses para possuir fósforos, e não de que eles, de uma hora para outra, foram capazes de desenvolver essa invenção. O Elliot Smith, então, nas palavras dele, num tom irônico, fala assim, O fósforo fornecia certa evidência de contato, direto ou indireto, com alguém que tivesse se beneficiado da invenção inglesa. No entanto, se ele não fosse um mero homem comum, mas um etnólogo adepto da teoria ortodoxa de seu credo, teria de supor que o mecanismo tão óbvio devia ter sido inventado de forma independente pelo povo inculto do país onde tivesse encontrado o fósforo. O segundo exemplo, o exemplo do ouro, ele diz que o ouro era um metal relativamente inútil, mole, mas muito valorizado pelos egípcios. E, no entanto, depois, vários povos começam a valorizar o ouro, Então, isso seria uma prova da influência dos egípcios sobre os demais povos. Nas palavras do autor, o fato de quase todas as civilizações primitivas terem de fato atribuído a esse metal mole e relativamente inútil um valor fantástico e irrelevante de certo, é a evidência mais robusta possível da influência sobre elas do Egito,
onde um conjunto peculiar de circunstâncias fortuitas foi responsável por criar os atributos fictícios atribuídos a esse metal. Bom, aí o autor então passa a argumentar com base nos exemplos de contato. Então ele diz, por exemplo, que Roma deve a sua civilização à Grécia, que por sua vez deve a sua civilização à ilha de Creta, que por sua vez deve a sua civilização ao Egito, né? Do mesmo modo, né, ele fala que a Mesopotâmia foi capaz de influenciar a cultura na Índia, né? Inclusive, as embarcações utilizadas pelos mesopotâmios para chegar à Índia eram em tudo semelhantes às embarcações utilizadas pelos egípcios para navegar no rio Nilo, né? Aí então ele fala que a civilização egípcia é mais antiga do que as civilizações mesopotâmicas, né? Nas palavras do autor, a ideia de que a civilização babilônia, ou melhor, sua predecessora, a da Suméria, é mais antiga que a do Egito, essa é uma inferência surpreendente, pois mesmo aqueles que fazem escavações hoje na Mesopotâmia admitem não ser possível provar que as mais antigas ruínas sumérias são anteriores a 3000 a.C. No entanto, mesmo que aceitemos a datação mínima da história egípcia, a primeira dinastia estava florescendo nas margens do Nilo 3 séculos antes disso, ou seja, 3.300 a.C. Então o autor busca responder duas questões retóricas. A primeira objeção contra ele foi a de que, se o Egito foi capaz de desenvolver a sua civilização, por que a Índia também não teria sido capaz de ter feito o mesmo a partir do seu próprio local geográfico e do seu momento histórico? Aí o autor responde que isso é uma hipótese, uma suposição, e que a gente deve trabalhar com fatos e não com o que poderia ter acontecido. E a segunda questão é como que na América, no Peru, no México, na América Central, há pirâmides que se assemelham aí às pirâmides egípcias, né? E aí ele fala então que já os marinheiros polinésios eram muito desbravadores ali do Pacífico e puderam então chegar até a América, e foi através desse contato que surgiu aí as pirâmides na América Central, né? Bom, para finalizar, o organizador aqui dá como uma sugestão de leitura, né, a expedição Kon-Tiki, né, realizada em 1947 pelo norueguês Thor Heyerdahl, que vai então fazer uma viagem semelhante, né, do Oriente até a América, com instrumentos aí rudimentares de navegação, né? Bom, gente, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Um abraço e tchau!